Farmacologia na prática, tudo bem com vocês? Olha, atendendo a pedidos, eu fiz agora mais um vídeo explicativo sobre a história natural da Covid-19. Eu espero que vocês gostem, compartilhem com seus amigos, deixe aqui seus comentários, tá bom? Grande abraço. Eu vou apresentar para vocês aqui a história natural da infecção pelo Covid-19, resumido aqui em 3 atos principais. O primeiro ato, então, se refere à fase precoce da doença, depois seguido de uma fase pulmonar, que é a fase 2, e depois uma fase hiperinflamatória, que é que imaginamos e esperamos que os pacientes não evoluam. Nosso desejo é que eles não evoluem para essa fase, porque geralmente a taxa de letalidade é muito alta. Na fase precoce, o que se caracteriza em relação à fase da doença? Em relação à fase, nós temos aqui uma intensa atividade de replicação viral, que ela inicia em sua plenitude e ela vai reduzindo ao longo do tempo por conta da resposta imunológica, que é acompanhada também de uma resposta inflamatória importante, que passa a aumentar ao longo do tempo. É bom lembrar que essa replicação viral ela não acontece somente no início aqui da fase precoce, mas a replicação já acontece nos últimos 14 dias. O indivíduo pode ter sido exposto aqui 2 semanas antes, né? Naquela vez que ele deu aquela saidinha, bateu um papo com um amigo no elevador e ele tossiu e ele estava com Covid e ninguém sabia. Nem ele, o amigo, sabia, porque estava numa fase de não manifestação dos sintomas. Então este aqui é o problema que tem gerado a necessidade do isolamento. Ok? O indivíduo pode transmitir sem manifestar nenhum sinal e sintoma. Muito bem, quais são os primeiros sinais e sintomas? Os primeiros se iniciam por febre, por rinorreia, por fraqueza muscular, tosse e anosmia. Necessariamente não precisa acontecer todos na mesma ordem. Eu coloquei aqui em diagonal porque geralmente é o que acontece nos relatos dos pacientes. Mas pode acontecer uma perda do olfato também de forma mais precoce ou também a tosse acompanhar os quadros de febre já desde o início. Em relação aos biomarcadores séricos, se observa no hemograma uma discreta leucopenia, acompanhado de uma plaquetopenia, e um leve aumento já em ascensão de LDH e ferritina. Dímero D também pode estar em ascensão, mas ainda nessa fase os valores são baixos e muitas vezes ainda dentro dos valores de referência. Ok? É bom lembrar que nessa fase, se fizer uma tomografia de tórax logo no início, não vai encontrar nenhuma alteração importante, mas ela evolui, mesmo na fase precoce, para uma manifestação com alterações alveolares e já manifestação de opacidades em vidro fosco nessa fase aqui. Vidro fosco, consolidações focais e algumas opacidades mistas que vão evoluindo ao longo do quadro infeccioso. Em relação à detecção do próprio vírus, o que se faz mesmo é, de forma correta, a identificação por RT-PCR. Nessa fase aqui, nós temos que ir atrás, então, do RNA viral e não na busca de anticorpos, porque o indivíduo se encontra na fase de janela imunológica. É nessa fase que ele ainda não teve chance de produção nem de IgM nem de IgG pelos linfócitos B. Eles estão ainda na fase de produção aqui e não pariram, né, os seus anticorpos. Bom, em relação à terapêutica, a dúvida que existe é se vale a pena a introdução tão precoce de hidroxicloroquina e azitromicina. Aqui nós colocamos isso como pergunta para essa gravação do dia 18 de maio de 2020. E por isso que eu salientei a necessidade de colocar aqui sempre interrogação, porque são os fármacos principais que estão sendo avaliados nesse momento. Azitromicina com hidroxicloroquina, nitazoxanida, ivermectina e antivirais como remdesivir, como lopinavir, ritonavir, mas de fato a literatura tem tido agora uma maior número de publicações e de possíveis evidências quanto à segurança e ainda se questiona a eficácia da hidroxicloroquina e azitromicina nessa primeira fase. Vamos aguardar nas próximas semanas o que vai acontecer. O que eu já saliento é que esta associação ela é mais pró-arritmogênica do que todas as outras. Por si só, a hidroxicloroquina já é arritmogênica, o macrolídeo também é, então requer aqui a necessidade de eletrocardiograma, monitoramento desses pacientes, ok? Bom, em relação à terapia de suporte, a corticoterapia também
pode ser utilizada nessa fase, dependendo da agressividade da resposta inflamatória. Alguns outros imunomoduladores, como tocilizumab, um antagonista de receptor de interleucina 6, e também o tratamento com anticoagulantes, com heparina ou a enoxaparina, que têm sido utilizadas para prevenir o problema da hipercoagulabilidade que muitos pacientes desenvolvem, inclusive evoluindo para coagulação intravascular disseminada. Então, esses tratamentos aqui são apenas de suporte para evitar o agravamento do quadro patológico, né, do indivíduo, e não propriamente dito para extermínio do vírus, que seria a linha de frente aqui desse meu retângulo branco. Ainda com perguntas, portanto, como hidroxicloroquina, azitromicina, nitazoxanida, ivermectina ou antivirais. Lembrando que nesse quadro verde, olha só, cerca de 70% dos pacientes se encontram com um bom desfecho. No Brasil, tem sido aproximadamente este padrão. Infelizmente, 30% evoluem para uma fase pulmonar, com, então, um aumento importante da resposta inflamatória, uma queda da oxigenação, né, que é avaliado por essa fração da pH de O2 com a fração inspirada de O2, que no início tem os seus valores acima de 300, isso é uma boa condição, mas pode evoluir para abaixo de 100, que é um quadro gravíssimo, já revelando hipoxemia. Então, os pacientes começam a manifestar um quadro de dispneia, que pode ser grave, e junto à hipercoagulabilidade já acontecendo em paralelo. Observem agora os dados laboratoriais, a linfopenia já é importante, né? Antes era só leucócitos totais, agora linfopenia importante, plaquetopenia, proteína C reativa em pleno aumento, também lactato desidrogenase e alguns biomarcadores hepáticos como a STLT também em ascensão. Numa fase mais avançada, a gente vê ferritina em alta, aumento de PCR, tempo de protrombina, dímero D aumentadíssimo, acompanhado também de aumento de troponina I. Então, é este padrão que pode, inclusive, ser um bom norteador para as fases de avanço da doença, ok? Lembrando que, de fato, existem pacientes que vão ficar limitados até esse cenário, até vou puxar aqui a linha, porque seria o pessoal do fenótipo low, e o outro que é high, que são os pacientes que hiperinflamam, a produção de citocinas é muito alta, lesão endotelial aumentada, hipercoagulabilidade, e que infelizmente fazem aí as ocupações das nossas UTIs, e infelizmente muitos deles indo a óbito, havendo então a necessidade de busca de terapêuticas mais eficazes para a Covid-19. Ok? Espero que tenham um bom proveito desse nosso diálogo. Aqui a gente resolveu fazer a história natural, contando então as fases da doença, sinais e sintomas, biomarcadores, diagnóstico, tratamento possível, fenótipo clínico e o desfecho. Lembrando que esse curso da doença dura entre cerca de 28 dias de média, mas a exposição ao vírus pode ter acontecido em torno de mais ou menos 2 semanas antes dos principais sinais e sintomas. Ok? Grande abraço, farmacologia na prática. Tamo junto, hein?